Olá, é muito bom ter você aqui conosco, principalmente porque vamos tratar de assuntos muito inquietantes, talvez até um pouco desconhecido para você. Mas eu gostaria, né, inicialmente, de dar as boas-vindas em nome da igreja, da primeira igreja batista de Florianópolis, e dizer que essa é uma, vamos dizer assim, é uma ideia fantástica que eles tiveram de trabalhar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais próxima, apesar de virtual, né? Com alguns temas que a gente estuda, que a gente investiga, mas principalmente que nos inquieta, né? E cosmovisão é esse tema, é um tema diferente, muitas pessoas falam sobre ele, muitas pessoas trabalham com este tema, mas a gente pode perceber que nem todo mundo, quando fala sobre esse tema, tem uma noção bem clara do que seja. Por isso que a gente vai trabalhar, né, no sentido de, vamos dizer assim, compreender, né, qual é o significado de cosmovisão, por que ela é tão importante, por que a gente precisa prestar atenção para aquilo que ela diz, reconhecendo uma questão, não é? Cosmovisão, apesar de ser, vamos dizer assim, um tema para muitos, né, um tema novo, ele surge também dentro da área de estudo no século XIX, então também ele não é um tema muito antigo, né? Se a gente for colocar outros temas, né, vamos dizer assim, associados, né, como, por exemplo, o tema, deixa eu pensar aqui, da lógica, o tema do discurso, o tema da retórica, o tema da argumentação. Então, você vai ver que esses temas são muito mais antigos, né? Eles já, eles já remontam, né, a ideia dos gregos, né? E não somente isso, eu acredito que os povos antigos, eles trabalhavam com esses temas, cada um dentro da sua percepção, né? Mas é claro que é com os filósofos que o tema da lógica, da retórica, né, da argumentação vai ganhando mais corpo, ou seja, vai ganhando mais vida. Mas cosmovisão não, né? Cosmovisão, ele surge, né, com Kant, e ele também era um filósofo, olha só, e ele trabalhava com a questão da razão, né? Então, a razão acima de todas as coisas. Então, como é que você trabalha, ou como é que você entende essa visão, né? E essa visão de mundo a partir de uma apreensão, né, racional. Então, é isso que a gente, na verdade, vai discutir. Só que, né, esse tema ele vai, vamos dizer assim, ele vai desenvolvendo, tá? E vai alcançando outras esferas também, vamos dizer assim, da ciência, inclusive, né, da antropologia. Então, hoje, quando você quer trabalhar com a questão de povos, né, de cultura, você traz esse tema, né? Você traz esse tema para você poder entender. Aí você vai perguntar assim, mas por que eu tenho que entender, né, essas questões, né? E aí eu vou te explicar, bem fácil, porque você, a partir desse entendimento, você vai saber exatamente como, né, a cosmovisão ela se verifica na realidade, como as pessoas defendem pensamentos, pressupostos, olha só, como as pessoas, elas, em cima dessa cosmovisão, elas, vamos dizer assim, elas são ferrenhas. Ferrenhas em que sentido, Gleides?
no sentido de dizer assim, ó, eu não abro mão, porque isso aqui é verdade para mim fundamental. Então, você vai ver que cosmovisão é um tema fascinante, né? E por ser fascinante, né, ele tem uma abrangência muito grande. Bom, para início da nossa conversa, eu acho que eu já fiz um panorama bem rápido, né, sobre a caminhada da cosmovisão. Mas agora eu vou querer compartilhar com vocês, né, a nossa primeira aula, né? E a nossa primeira aula vai dizer exatamente o que é cosmovisão e o que não é cosmovisão. Então, para que a gente possa compreender, né, é necessário que a gente entenda o conceito, né, o conceito, e o conceito dá o quê? O conceito dá as características, o conceito define, e a partir do conceito, a gente consegue, né, compreender o seu alcance, e não apenas o seu alcance, também a sua aplicabilidade. Então, quando a gente está falando de cosmovisão, né, a gente primeiro tem que entender o que esse termo quer dizer. Né? Bom, primeira coisa que você vai perceber que quando foi criado, né, esse termo, ele significava visão de mundo. Então, cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo. Né? E se é uma visão de mundo, então ele não tem base científica. Concorda comigo? Por quê? Porque está no campo exatamente, vamos dizer assim, no campo da ideia, da cognição, né? Então, não é algo que você vai ter que, vamos dizer assim, comprovar, né? A gente comprova, mas de uma outra maneira, tá certo? Então, você não pega a cosmovisão, coloca num laboratório, entendeu? Não faz isso. Você apenas compreende o conceito. Por quê? Porque ele é uma abstração, tá? E é uma abstração que nos ajuda a entender a forma como a gente raciocina, a forma como a gente se comporta. Bom, diante disso, então, deixa eu ver se eu consigo passar. E ele não está indo. Ah, foi. A gente tem aqui 2 textos base, né? Olha só, interessante, né? Eu disse para vocês que a cosmovisão, ela começa, né, os estudos a partir do século XIX. E olha aqui, né, a gente encontra referências na palavra de Deus sobre a presença da cosmovisão, não com o nome cosmovisão, né? Mas a gente consegue encontrar características, né, a partir de textos bíblicos. Eu selecionei 2, esses 2 textos vão nos acompanhar, e eu queria que vocês lessem esses textos, né, durante toda essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa caminhada. Nós vamos ter 8 aulas, tá? Sobre a temática, e a gente vai, na verdade, também tentar entender esses textos. Talvez eu traga outros textos, né, para que vocês possam ver que, apesar de o termo ser novo, ele, né, faz parte, inclusive, da constituição, né, de identidade de um povo, né, e de uma forma de pensar. Então, em Atos 17, né, a gente tem, né, a passagem de, vamos dizer assim, de Paulo, né, em Tessalônica e em Bereia. Então, você vai ter aí 2 grupos, né, distintos. Né? Você tem o grupo que era da Tessalônica e o grupo também que era da Bereia. Você vai ver também no texto, né, que Paulo, ele vai inicialmente no primeiro lugar que ele sempre ia, né? Que era costume dele, né? Que era na sinagoga, tá? E ele vai lá e ele começa a fazer um exame das escrituras, ou seja, dizer o que as escrituras significavam. Ou seja, ele começa a estudar. Então, veja, Paulo fazia o que os bereanos faziam também, que era examinar as escrituras, estudar as escrituras. E aí você vai ver que ele vai
né, estuda, examina, depois que ele explica às pessoas, algumas pessoas entendem, né? E, ao entender, elas dizem assim, olha, eu concordo com o que você está dizendo, eu compreendi o que você está dizendo, então eu aceito isso que você está dizendo. Outros, porém, disseram, olha, o que você está dizendo, eu não concordo. E por eu não concordar, eu não sei, como se diz, eu não sei te dizer o porquê, né? Na verdade, ele sabia, né? Era um outro grupo, um grupo de oposição. Eles sabiam, mas só que eles agiram de uma outra forma, que é a perseguição. Então, veja, quando eu não concordo, eu vou perseguir você. Então, foi isso que eles fizeram. Olha só, eles começaram a perseguir, né, a Paulo, né, e que estava falando sobre acerca de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele estava trazendo a compreensão sobre quem era Jesus, né? O Jesus das Escrituras que foi revelado. Aí você vai ver que ele chega em Bereia, né? Aí Paulo ele foge desse lugar, né? Ele teve que fazer isso e ele vai, olha só, para Bereia, e quando chega em Bereia, ele também anuncia a palavra, porque era o que Paulo fazia, né? Anunciar o evangelho, era isso que ele fazia. Aí os bereanos, o que eles fazem? Eles examinaram tudo aquilo que Paulo diz. E eu gostaria que vocês ouvissem de novo, examinar. Então, veja, quando Paulo ele vai falar do evangelho, ele examina o evangelho, entendeu? Não fala de qualquer maneira. Ele fala com base em estudo, em aprofundamento. Então, ele não repete aquilo que todo mundo diz, né? Mas ele repete com propriedade, ou seja, ele fala com propriedade, né? Aí os bereanos vão, vamos dizer assim, atestar, né? E aí eles atestam que aquilo que ele estava falando, de fato, né, fazia todo o sentido, porque, veja, era necessário que fizesse esse sentido, né? E aí, veja, muitos daqueles que foram atingidos por essa mensagem aceitam essa mensagem. Mas também, né, os judeus que estavam na Tessalônia souberam que Paulo estava lá. O que eles começaram a fazer? Perseguir. Aí Paulo, novamente, né, ele vai para outro lugar, e esse lugar é Atenas. Bom, eu vou parar aqui porque o discurso de Atenas nós vamos deixar para a próxima, a nossa próxima aula, tá? Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro texto, né, a primeira parte do texto que vai nos conduzir aqui. Então, você vai ver que existiam, né, povos que pensavam diferente, né, e que não compreendiam a mensagem do evangelho. Por isso que Paulo vai lá, né, e tenta elucidar algumas questões, né? E essas questões ajudaram, né, esse povo nesse processo de entendimento das escrituras. Bom, se é assim, então a gente vai ver que as pessoas, né, elas têm percepções diferenciadas da vida. E elas têm compreensões e explicações diferenciadas acerca dessa vida. Então, basta que a gente o quê? Que a gente traga, né? Que a gente evidencie sobre aquilo que a gente crê, ou seja, qual é o nosso posicionamento. Muitas pessoas, às vezes, não entendem, né, o que nós cremos porque a gente não explica, não evidencia, né, não examina, né, apenas, vamos dizer assim, compartilha, mas sem ter, vamos dizer assim, a construção de argumentos que a pessoa diz, olha, o que você está falando tem lógica, né? Então, talvez, né, seja esse o nosso grande desafio, de trazer lógica, né? Aquilo que a gente profere. E lógica, gente, não é algo que nos afasta da fé. Muito pelo contrário, né?
Porque nosso Deus é um Deus de lógica, é um Deus lógico, né? Ele não é um Deus burro. E veja, a gente, né, vamos dizer assim, enquanto imagem e criatura de Deus, né, e semelhança de Deus, a gente herdou, olha só, essa lógica, porque Deus é lógico. E por ele ser lógico, existe o quê? Existe ligação, existe conexão naquilo que ele fala. E isso é interessante, né? E se existe essa conexão, significa então que quando Deus profere a sua palavra, olha só, quando ele profere a sua palavra, ele profere a palavra com sentido, com significado, não é a esmo, não é porque ele não tem o que fazer, não é? Muito pelo contrário, ele quer nos ajudar a conhecê-lo. Então, veja, quando você está diante da palavra, né, do evangelho, e era isso que Paulo, né, queria ensinar as pessoas, veja, isso não tem a ver nem comigo, nem com você, mas com a própria revelação do próprio Deus. Por quê? Porque ele vai falar de Jesus, né, que né, é o Deus que se encarnou, é o verbo encarnado. Então, veja, é aquele que se manifestou, né, que se deu por nós. Então, veja, é isso que a gente precisa compreender, né, que a palavra fala disso, não é de outra coisa, né? Claro que vão ter outros temas secundários que também vão nos ajudar, né, a viver, né, a entender qual é o nosso propósito, qual é o sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês que isso não é, vamos dizer assim, a prioridade. A prioridade é que a gente conheça quem Deus é e o que ele, qual é o seu propósito, qual é a sua missão e o que ele quer fazer, né? E isso é importantíssimo, tá? Bom, diante disso, tendo esse entendimento, tá? A gente pode, então, olhar para essa imagem. Se você olha para essa imagem, você vai dizer assim, o que é isso, Gleides? Veja, cada um vai dizer que é uma imagem que reflete, por exemplo, um objeto que tem que estar próximo daquilo que se conhece. Então, uns vão dizer, pode ser um cabo, pode ser, sei lá, um cano, sei lá. Gleides, eu sei que é algo, né, que é existente. Aí, veja só, muita gente está com a visão assim, esse tipo de visão, tá? Que é essa visão que não tem nitidez, que não tem clareza, né? E por isso tem uma percepção equivocada da realidade. Aí vem, né, a cosmovisão, olha só, e diz, e agora? O que vocês estão vendo? É um cano, né? Tem um esgoto, tá num campo. É uma coisa, uma torneira velha aí, né? Exatamente. Então, veja, quando a gente compreende qual é o propósito da cosmovisão em que a gente fundamenta a nossa vida, nós temos essa nitidez. Então, veja, eu saio de uma visão distorcida para uma visão clara sobre, não é, o que de fato eu estou enxergando e por que que eu funciono dessa maneira. Então, a cosmovisão ajuda você a entender as bases que fundamentam aquilo que você é, a sua identidade. E uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês: nós temos uma identidade linda, né? Que a nossa identidade vem de Deus. A gente não pode abrir mão disso, tá? Essa identidade é que faz com que a gente olhe para a realidade e diga, nossa, eu sou filha de um Deus criador. Não dá para abrir mão disso, tá? E diante disso, né, a gente olha e fala, obrigado, Senhor, porque agora eu compreendo, né? Eu lembro muito, muito da passagem de Jó, né, que tinha uma caminhada com Deus. Olha, ele era um servo temente a Deus. E, ao final, ele faz uma declaração belíssima. Ele diz, olha, eu ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, veja, ele teve uma
clara percepção da sua cosmovisão, do porquê ele pensava e o porquê desse temor a Deus. Ele compreendeu esse sentido, esse significado. E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sempre buscar qual é o significado da vida, né? E a Peirce vai dizer assim, olha, a origem, né, para as cosmovisões, pode acontecer em qualquer lugar, né? Ela pode começar da criação, né? Ela pode começar da evolução ou ela pode começar do nada, vai depender da qual cosmovisão a pessoa, vamos dizer assim, se fundamenta, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, começar da criação não tem preço, né? Porque ela nos diz exatamente qual é a origem e quem é a fonte dessa origem, e diz exatamente também qual é a terminalidade, ou melhor, a continuidade, né? Então, veja, a gente tem esperança do início ao fim, né? E isso, de fato, tem que mexer, né, conosco, tem que dizer, espera aí, aquilo que eu creio me dá esperança, e se me dá esperança, então é algo que, de fato, não pode ser constituído ou construído numa enganação, mas é a verdade de Deus, a verdade que se revelou. Olha outra imagem aqui. Aí eu pergunto, o que você vê, né? Então, veja, tem muita gente que vai ver árvore, tem gente que vai ver animal, tem gente que vai ver rosto, tem gente que vai ver um saxofonista. Então, veja, a gente é constituído dessas, vamos dizer assim, dessas versões, né, dessas visões. Só que uma coisa que você precisa também compreender, né, que essas versões, tá, elas também são indicadoras de posicionamentos, ou seja, de visões de mundo, né? Então, essas visões nós aprendemos. Então, ela se torna minha, mas ela se torna minha a partir de um grupo social. Então, não é algo, entendeu, que eu olhei e, vamos dizer assim, e aderi. Não é assim, né? Mas é algo que eu fui, vamos dizer assim, educada, ensinada, né? A ter essa visão, a ter essa perspectiva. É claro que, com o passar do tempo, a gente faz uma eleição, se você permanece ou não, se você muda ou não. Então significa que a gente pode mudar a cosmovisão? Pode, né? Assim como a cultura, né? Tem gente que acha que cultura não muda, né? E aí eu vou dizer para vocês, o que mais muda é cultura. Observe, há 5 anos atrás para agora, já mudou muito, né? Observe, inclusive, a forma de aula, né, que nós estamos tendo que trabalhar, né? Que antes você tinha um padrão e agora você está sendo desafiado a fazer diferente. Então, veja, isso é cultura, porque cultura ela não para também, né? Só que a cosmovisão ela também se evidencia nesse âmbito cultural, né? E talvez esteja aí, né, o grande desafio, porque as pessoas acham que culturas antigas têm que permanecer da mesma maneira, né? Então, e a cosmovisão, outra cosmovisão, quando entra, e se ela entra com uma influência muito forte, ela vai modificar, né, essa visão, né, essa forma de trabalhar dentro desse espaço. Então, veja, isso é tudo fruto do quê, né? Da nossa individualidade, da nossa percepção, dos significados que são gerados. Então, a cosmovisão, ela vai trabalhar, né, com aquilo que eu tenho de mais, vamos dizer assim, de mais valor, né? E eu vou guardar aquilo que eu tenho, que aquilo que é valor para mim, aquilo que significa para mim, aquilo que tem importância para mim.
Por isso que ela vai trabalhar com as minhas percepções. Claro que vai trabalhar, né? E por que que ela trabalha com as minhas percepções? Porque, veja lá, ó, porque ela é um conjunto de crenças. Ah, então, peraí. Ah, Gleise, então você já está começando a definir. Sim, eu já estou dando conceito. Olha lá, ó. A cosmovisão, né, são crenças sobre questões importantes da vida. Então, não é qualquer, vamos dizer assim, assunto que é uma cosmovisão, mas aqueles que estão associados a crenças e a questões essenciais, existenciais. Então, quem eu sou, existe certo ou errado, qual é a base da moralidade, existe morte, ou melhor, existe morte não, né? Existe vida após a morte. Agora sim. Ah, deixa eu pensar em outra. Ah, de onde vem o conhecimento? Por que eu estou aqui? Então, veja, são questões, tá, que vão nos ajudar a compreender a base daquilo que sustenta o nosso ser no mundo, ou o nosso ser e estar no mundo. Então, quando eu digo assim, eu creio que, que a ética, né, ela tem que ter um padrão. Não dá para você achar que a ética, né, tem que estar associada à vontade de cada pessoa. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, eu acho certo isso, aí a outra, eu não acho, eu acho que está errado. Olha, porque para mim, entendeu? Isso que você está dizendo não faz sentido nenhum. Aí a gente começa a relativizar. Aí eu fico pensando, bom, se não existe um padrão, né, em que as pessoas, vamos dizer assim, olhem e digo assim, olha, isso aqui está correto, isso aqui não, isso vira uma bagunça, porque tá aí, quem vai ter razão? Não tem, né? Como é que eu vou fazer essa qualificação? Também não vai ter. Por quê? Porque cada um tem o seu padrão, cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua visão. E aí tá, e como é que a gente convive? Então, veja, a gente precisa, né, desse padrão, né? E esse padrão deve ser aquilo que vai nos dar equilíbrio. E esse equilíbrio é que nos ajuda a prosseguir e a conviver uns com os outros, né? Eu acredito que, por exemplo, a lei, a norma, né? Ela tem um pouco disso, né? Ela diz, olha, você vai até aqui, ela dá limite. Daqui para lá você não pode, porque isso, vamos dizer assim, isso desequilibra a paz social. Então, para que a gente possa ter paz social, é necessário que a gente tenha pelo menos o limite, né? Até onde cada um pode ir. E isso é importante a gente reconhecer também. Então, veja, quando a gente está falando de cosmovisão, a gente está falando exatamente desse conjunto, né, de crenças que dizem para a gente assim, olha, veja, você vai ter que trabalhar dentro desse conjunto de crenças e você vai ter que sustentar aquilo que você pensa dentro desse conjunto de crenças. Aí tem gente que vai dizer assim, isso é muito determinístico, né? E aí eu vou dizer para vocês, né? O que não é determinístico nessa realidade? Porque, veja, mesmo quando você, né, diz que você é aberto ao pensamento e que você aceita outros tipos de, vamos dizer assim, de ideias, você está sendo determinista em relação a isso também. Por mais que as pessoas pensem que não é, né? Por quê? Porque ela pauta a vida dela, né? Falando o seguinte, olha, dá para aceitar, dá para conviver, e dá mesmo, né? O que não dá é a gente abrir mão do nosso posicionamento. Isso não dá, né? Porque a gente precisa ter posicionamento. E o posicionamento
está associada à nossa identidade, a gente não pode abrir mão da nossa identidade, né? De quem a gente é, de como esse universo é constituído, né? Porque quando a gente abre mão da nossa identidade, nós estamos abrindo mão daquilo que é de mais precioso para a gente, né? Que é essa revelação de quem Deus é, né? Então, a cosmovisão, então, é isso aí, né? Ela vai dizer para você, olha, você tem uma base, né? E é sobre essa base que você toma as suas decisões, toma os seus posicionamentos, que você aplica, você adequa, né? O quê? Aquilo que você crê, aquilo que você interpreta, é aquilo que você julga na realidade. Então, tem muita gente que também que vai dizer assim, é por isso que vocês são exclusivistas, vocês acham que são os melhores. Para com isso, né? A gente não é melhor, né? Não tem nada a ver. Acontece que a gente tem uma verdade que é preciosa e a gente quer que as pessoas conheçam dessa verdade, é só isso, né? E isso não nos faz discriminar, muito pelo contrário, a gente quer que mais pessoas compreendam, né, o porquê que a gente pensa assim. Nós temos um Deus que ele chama para si, não que repele, isso que é bacana, né? E a cosmovisão, ela nos ajuda a entender isso, né? Que Deus, ele quer relacionamento entre as pessoas, né? Então, a cosmovisão, ela vai trabalhar dentro dessa esfera. É claro que, né, como vocês já podem ver, eu não consigo separar a minha fala, né, da minha cosmovisão, que é bíblica, né? Então, me perdoem, né, porque os exemplos que eu tenho são exemplos que partem desta perspectiva, não podia ser diferente, porque é posicionamento, é identidade, né? Mas isso não quer dizer que eu não consiga olhar a diferença, que eu não consiga ver a diferença. Então, veja, a cosmovisão, ela vai dizer, né, sobre o modo como homens e mulheres tecem leituras sobre a realidade. Ela também vai dizer, né, sobre um comportamento, tá, que está presente dentro de um grupo social. E, a partir desse grupo social, a gente pode identificar quais são as crenças, comportamentos, valores e a cultura. Então veja, é a partir da cultura que eu vou identificar a presença da cosmovisão. Mas cosmovisão não é cultura, entenderam? Ela se evidencia no âmbito da cultura. Ela pode até ser a parte, vamos dizer assim, não visível da cultura, tudo bem, né? Como alguns autores colocam. Mas a gente não pode, vamos dizer assim, limitar, né, a sua inserção ou o seu, vamos dizer assim, a sua ação apenas na parte, vamos dizer assim, de comportamento, de valores, né? Porque é muito mais do que isso, né? Porque, veja, a cosmovisão, ela tem, vamos dizer assim, pressupostos, né? Ou seja, tem premissas que são fundamentais. Premissas fundamentais não necessariamente é um ato cultural, mas é uma abstração, né? E é uma ideia, né, acerca da realidade. Então, quando a gente tem uma cosmovisão, a gente, na verdade, vai ser identificado, né, por esse nossa maneira de ver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de proferir palavras, de dizer palavras. Então, veja, cosmovisão diz, né, da minha identidade, diz aquilo que eu guardo, aquilo que eu tenho por mais precioso, né, constituído dentro desse espaço, né, da vida. Outros autores vão dizer que cosmovisão é mapa mental, né? Olha, eu disse para vocês que é abstração, né? Outros vão dizer que é um instrumento de navegação. Então, veja, só que
todos, um mapa mental, o instrumento de navegação, ele vai apontar para esse caminho que está sendo apresentado, né? E vai me dar as coordenadas. E as coordenadas sobre o quê? Sobre exatamente as questões essenciais da vida, né? Então, é a forma como eu olho para a realidade e digo, uau, nossa, que beleza, né? Deus age na história, Deus age no contexto, Deus é vivo. Então, quando eu olho para a história, eu não digo assim, Deus criou e deixou ao acaso. Ou eu coloco assim, não existe Deus. Então, veja, a gente vai se posicionar de acordo com a cosmovisão abraçada, né? Então, para mim, eu olho para a realidade e digo, Deus tem o controle, né? Olha só a quantidade de cores, de texturas, né? De espessuras. Nossa, tem que ser um Deus muito criativo, né? Para fazer essas matizes, né? Criar, construir, produzir, né? Com constituições diferenciadas. Gente, não tem como, vamos dizer assim, dizer que não existe a presença de um Deus, né? Soberano, né? Onipotente e presente também, né? Dentro desse espaço. Então, veja, a cosmovisão, ela tem por base fé, por isso que a gente fala assim, olha, é o do Deus, da crença, né? É uma crença, né? É uma fé. Então, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu acredito, né? E essa fé é que movimenta, né, o meu respirar, o meu pensar, né, o meu sentir, né, o meu fazer. E a partir desta fé é que existe o quê? Pressupostos, né, que eu aceito e digo, olha, esses pressupostos para mim são válidos. Eu olho para eles e digo, eu creio nisso que foi apresentado. Foi exatamente o que aconteceu lá, né, em Tessalônica e lá em Bereia. Observe, alguns, ao examinar, disseram, opa, esses pressupostos estão corretos. Esses pressupostos são confiáveis. Então, é exatamente esse entendimento que é aberto, né? Então, veja, eu olhava por um prisma, né? Eu tinha fé em outros pressupostos que são confrontados com novos que chegam. Aí eu faço esse exame e eu digo, olha, de fato, isso aqui não responde, isso aqui responde. Então, eu faço algumas perguntas para os dois conjuntos. E aí eu vejo quais desses dois conjuntos, ou 3 ou 4 conjuntos, respondem aquelas questões. E aí eu digo, opa, esse aqui responde às questões, ele responde às minhas inquietações. Então, eles são válidos, porque eles conseguem dar, vamos dizer assim, evidências daquilo que eu perguntei, daquilo que me inquieta, daquilo que, vamos dizer assim, que às vezes desestabiliza. Então, a gente vai compreender, né, que a cosmovisão, ela tem essa função, ela tem esse olhar. Veja, a cosmovisão, então, ela vai trabalhar com lentes de interpretação, né? E lentes de interpretação sobre, né, essas questões essenciais, né? Também não lentes, vamos dizer assim, que vão dizer, vamos dizer assim, que vão desdizer, não é isso, tá? São lentes de interpretação que você olha, né, com esse olhar, né, e vai dizer assim, olha, a gente interpreta dessa maneira, a gente percebe dessa maneira, né? Tem outro que vai utilizar outras lentes e vai dizer, olha, isso aqui vai ser interpretado dessa outra maneira. E aí você vai dizer assim, Gleides, então quer dizer que existem várias cosmovisões? Eu vou dizer sim, né? Gleides,
E como é que a gente faz a distinção? Aí eu digo, pela fé, né? Pela fé. Por isso que não dá para você chegar e dizer que a tua que a lente de interpretação tem que ser, vamos dizer assim, passada para todos, né? E que todos vão aceitar essa lente. Não é assim, né? Tem que ter a fé. As pessoas vão aceitar pela fé, né? E isso que é bacana, não se impõe, né? Não se impõe. E aí as pessoas acham, né, que a gente quer impor, né, a nossa verdade, né? E aí eu vou dizer, a gente não é a gente que faz esse papel, né? A gente tem apenas que testemunhar, assim como o Paulo fez, né? Ele foi lá, contou, né? E aí as pessoas, é aberto o entendimento, né? E aí pela fé elas aceitam, porque elas compreendem aquilo que está sendo trabalhado, aquilo que está sendo constituído. Por que eu trouxe para vocês o texto de Daniel, né? Porque a história de Daniel é interessante, né? Veja, você tem povos em disputa, em guerra, então você... E diz assim, né? A palavra diz, né? Deus deu o poder a Nabucodonosor. Então, veja, então, aquilo que aconteceu teve o consentimento do próprio Deus. Então, veja, todo o povo é levado para a Babilônia, para o cativeiro babilônio, e lá eles têm contato com uma nova cultura. E olha só que interessante. Quando eles chegam lá, o rei diz assim, olha, vai lá e pegue os judeus, né? Tem que ser novos, sem falha, que se destaquem, tem que ser nobres, para que possam servir no palácio. E você vai ensinar a cultura e a língua. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Que para que a gente possa entender a cosmovisão do outro, a gente tem que entender, olha só, a gente tem que se apropriar também de outras duas coisas, que é a língua, né? E a cultura desse povo, né? Também, né? A gente tem que entender, né? Só que, veja só, mesmo esses jovens, né? Desses jovens que foram escolhidos, você tem quatro, né? Que é Daniel e mais três amigos, né? Sadraque, Mesaque, Misael também, né? E eu acho que é Misael. Agora eu estou fazendo a confusão, mas depois eu confiro no texto. Então, veja só, que foram chamados, que foram convocados, e aí Daniel pede uma coisa, ele diz assim, olha, e aí ele diz assim, olha, eu não quero comer a carne, porque não quero participar desse banquete, eu quero comer verdura. Aí o cara diz assim, que cuida dele, mas espera aí, se você ficar magro, fraco, a minha cabeça que rola. Gente, isso daí acontece na vida, né? Se você for entender bem, né, essas conversas são conversas que acontecem na vida. E aí Daniel diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, durante 10 dias, você nos observa, se a gente ficar fraco e tal, a gente vai lá e faz o que você está pedindo. Aí o cara sentiu, ok, tudo bem. Aí ele fez assim, aí passados os 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais corados, mais fortes, mais bonitos do que aqueles outros que estavam se fartando com um banquete real. O que eu quero dizer com isso? Que, veja, não é veja, a cosmovisão ela não muda pela apropriação, né, dessa cultura, não é assim, né? É uma questão de fé. Então, veja, isso não abalou, eles aprenderam a cultura babilônica, eles aprenderam a língua babilônica, mas eles não abandonaram a sua identidade, o seu posicionamento, é isso que eu quero dizer, né? Porque se fosse em outra questão, eles tinham abandonado, né? Eles tinham abandonado, né, a sua cosmovisão, né, as suas lentes de interpretação.
mas eles tinham tanta convicção, né, de que aquilo que eles abraçaram era real, que não era isso que ia fazê-los distanciar. Mais uma coisa interessante, né? Isso os fez, vamos dizer assim, estabelecer, né, um confronto de ideias, né? Dizer, olha, você tá dizendo que é isso, mas não é assim não, rei. Tanto que Daniel ele vai fazer um confronto muito grande, né, com Nabucodonosor, e vai dizer, olha, você está achando que você é aquele que domina, mas não é bem assim, não. Deus Altíssimo manda dizer a você. Então, veja, existe um confronto muito grande, né, entre esses olhares, essas visões, e isso a gente não pode, vamos dizer assim, desprezar, tá? E por que a gente não pode desprezar? Porque quando a gente tem o confronto, o que a gente está fazendo é colocando face a face os posicionamentos diferenciados, não é briga. É isso que eu quero que vocês compreendam. Confrontar é você colocar face a face, um na frente do outro e dizer, tá, quais são os seus argumentos? E eu vou dizer, olha, os meus argumentos são esses, quais são os seus? E aí a gente vai ver, né, como é que essa constituição desses argumentos eles vão ser trabalhados. Existe outra questão que eu queria dizer para vocês, eu acho que o meu tempo está terminando, depois eu vou perguntar a Rosali, né? Ela está por aqui, e ela vai me dizer exatamente, né, quanto tempo eu ainda tenho. Existem, então, algumas questões que a gente precisa compreender, né? Essas questões, elas vão falar exatamente sobre essas perguntas existenciais, tá? Essas perguntas existenciais, elas, de fato, elas trabalham dentro desse processo de entendimento da cosmovisão. E o que isso indica, né? Ou o que isso sinaliza, né? Sinaliza que a gente vai ter que fazer as perguntas essenciais. E aí eu gostaria que você anotasse essas perguntas essenciais. A primeira pergunta essencial é: de onde vim? Segunda pergunta essencial: existe bem e mal? Então, a primeira, de onde vim? A segunda, existe bem e mal? Terceira pergunta existencial: qual é a fonte do conhecimento? Qual é a origem do conhecimento? Então, de onde vim? Existe bem e mal? Qual é a fonte do conhecimento? A quarta questão existencial é: a morte é a terminalidade da vida? Então, veja, você tem 4 questões existenciais que precisam ser respondidas com a sua cosmovisão. E aí você vai ver se essa cosmovisão, né, ela te dá esperança, né, ou ela não te dá respostas. Então é sobre isso que eu estou querendo dizer, né? Qual é a cosmovisão que lhe dá respostas, né? Qual é a cosmovisão que te ajuda a compreender, né, sobre essas questões existenciais. Então, diante disso, a gente vai ver que o grupo social ele tem uma importância muito grande, né? Porque é no grupo social que a gente consolida ainda mais as nossas bases, né? O nosso olhar. Né? E é no grupo social também que a gente compartilha, que a gente articula, que a gente faz perguntas, que a gente, vamos dizer assim, interpreta, que a gente faz leitura. Ou seja, é no grupo social onde nós estamos
em que a gente pode consolidar ou não a cosmovisão. Aí você vai dizer assim, mas Gleide, por que ou não, né? Porque nem todo grupo social, tá? Vai se preocupar com isso, né? Tem grupos sociais, né, constituídos que estão preocupados com outras questões que não são essas, né? Estão preocupados com a questão dos seus direitos, né? E não com a questão existencial, ou seja, questões ligadas à essência do ser humano, né? Ou questões mais amplas, né? Mais complexas, né? Da vida, mas questões assim, corriqueiras do dia a dia, levantam bandeiras para isso, né? E aí você vai ver, é a forma que esse grupo social se constituiu, e esse grupo social também tem uma cosmovisão também a ser, vamos dizer assim, a ser mantida, e que mantém ela viva, né? Então, a gente vai perceber, então, que a cosmovisão, né, ela vai indicar caminhos, né? Esses caminhos, eles estão fundamentados em um sistema de crença. De novo, né? Voltamos de novo à crença, né? E a gente vai ver, então, que não existe um único também sistema de crença, né? Existem vários sistemas de crença. E esses sistemas de crença, eles vão dar o quê? Eles vão dar a trajetória para que essa pessoa possa compreender acerca dessas questões, né, da vida. Ou outras questões, né? Tem questões, inclusive, que, por exemplo, estão afetas à dignidade da pessoa humana, né, e outras, vamos dizer assim, inquietações, né? Então, veja, o sistema de crença, né, ele nos ajuda dentro desse processo de compreender, né, quais são os nossos fundamentos, por onde nós caminhamos, e por que caminhamos dessa maneira, e por que vemos dessa maneira. Então, é exatamente isso, né, que a gente precisa, vamos dizer assim, prestar atenção para que a gente, na verdade, possa tomar decisões e, de novo, nos posicionarmos. Não existe uma cosmovisão neutra, certo? Toda cosmovisão tem intenção. Toda cosmovisão tem uma finalidade. Toda cosmovisão visa um fim. E a gente precisa assumir, né? Vamos dizer assim, a finalidade que está dentro dessa cosmovisão. Então, é quando diz assim, vale tudo, olha, a gente tem que respeitar sim, concordo, tem que respeitar, mas a gente tem que confrontar. Confrontar é isso, colocar face a face, tá? Não é briga, de novo, tá? É colocar face a face, é apresentar argumentos, a gente não pode se calar. Veja, essa perspectiva, né, que a sociedade, e aí eu vou falar dela mais nas aulas que vem, que a gente tem que aceitar, que a gente, entendeu? Que é a visão assim, de não poder expressar o que a gente pensa, né? Traduzido, né, na palavra politicamente correto, isso não está correto, isso é inadequado, isso é equivocado, né? Porque, veja, se você não diz o que você pensa ou então você é impedido de dizer o que você pensa, porque aquilo que você pensa pode gerar vamos dizer assim, um desconforto, né? Pode gerar, vamos dizer assim, um desequilíbrio no pensamento único que agora tem, né? Para mim é pensamento único, né? Porque se você não tem o contraditório, então as pessoas estão querendo ter um pensamento único. Isso não vai ter, porque as pessoas são diferentes, têm posicionamentos diferentes. Então o respeito tem que ser aberto para todos,
Não é só para um grupo ou para grupos que agora, vamos dizer assim, estão em evidência. Não é isso, né? Para que haja respeito, todos têm que ser respeitados na mesma medida e na mesma proporção. É assim que eu penso, né? Então, você tem o direito de dizer, eu tenho o direito de dizer, você tem o direito de discordar, eu também tenho o direito, né, de discordar, eu tenho o direito de apresentar os meus argumentos, o outro também tem o direito de apresentar os seus argumentos, isso faz parte da vida, isso que é beleza, isso é pluralidade, né? Não é pluralismo, mas é pluralidade, né? E Deus é um Deus plural, né? Muitas pessoas pensam que ele é um Deus, né? Vamos dizer assim, taxador, um Deus da, entendeu? Que quer todo mundo igual, todo mundo seguindo entendeu? Uma ordem sem pensar, e Deus não é isso não, né? Porque ele é racional, né? E se ele é racional, ele nos fez racionais também. E nos deu essa capacidade de escolha, de pensar livremente. Gente, pensar ter liberdade de pensar é precioso, né? E Deus não nos tira essa qualidade, esse atributo, muito pelo contrário, né? Ele quer que a gente continue tendo liberdade de pensar e fazendo as escolhas corretas. Bom, em síntese, né? E aí para fechar a nossa conversa hoje, né? Então, veja só, a gente vai ver que a nossa cosmovisão, e aí agora eu vou falar da minha, né? Claro, ela defende o princípio de que tanto eu quanto você somos imagem e semelhança do Criador. Ela defende também, olha só, que nós somos providos de criatividade, imaginação, vontade e poder de escolha. Ela vai dizer também, olha só, que Deus se faz presente. E essa presença é ativa, participativa e histórica. Então, veja, Deus está presente na história, a gente tem que entender isso. Ele não fez o mundo e deixou abandonado por conta do ser humano, não. Ele tem o controle sobre tudo, sobre todas as coisas. E ele gosta da heterogeneidade, ou seja, da diversidade, da pluralidade, como eu disse. Porque é aí que está a beleza da criação, senão, veja, a gente só teria um cenário. Se ele não gostasse, né, dessa heterogeneidade, a gente só teria uma forma única do ser humano e uma forma única de cenário. Mas não foi assim que ele constituiu, né? Ele fez essa diversidade para que a gente possa contemplar essa diversidade. Porque na diversidade, né, existe o quê? Existe, vamos dizer assim, essa multiplicidade de cor, de imagem, né? Essa multiplicidade de pensamento. E é esse Deus em que a gente acredita, né? Em quem a gente confia. É esse Deus que nos capacita a entender que, apesar dele ser grande, apesar dele ser soberano, ele se preocupa, né, comigo e com você, né? E ele quer se relacionar comigo e com você, né? Então, não dá para abrir mão, né, dessa forma de olhar a realidade, né, que nós assumimos pela fé. Então, finalizando, né, o que caracteriza, então, a cosmovisão? Primeira, qual é o sentido de ser e existir no cosmos? Qual é o senso de ética e moralidade? Qual é a responsabilidade e qual é o princípio de mordomia que está envolvido dentro desse processo? Qual é a relação entre finitude e eternidade? E ainda, de onde viemos? Então, você vai perceber que, a partir destas perguntas, né, ou melhor, destas premissas, a gente vai compreender que a cosmovisão ela não é
ela não é uma ideologia, né? Então, não é um ideal de mundo, não tem nada a ver com isso, né? Mas ela se pauta em alguns pressupostos que são importantes a gente apontar. Primeiro, de onde viemos retrata, né, o início, a origem da vida. O sentido de existir e de ser existir no cosmos retrata qual é a finalidade, qual é a missão. Será que a gente vive com senso de missão? Senso de ética e moralidade indica a questão da ética na vida. Responsabilidade e mordomia é a minha ação nesse mundo. Né? O que eu tenho que fazer? E, por fim, né? Finitude e eternidade. Né? O que a gente entende sobre morte e sobre para além da morte. Então, são essas as questões que fundamentam a cosmovisão. Eu espero que você, né, tenha apreciado, tá? Eu não sei se tem alguma pergunta, né, aí no YouTube, mas a gente pode, vamos dizer assim, responder, né, ao longo dessa trajetória, ainda mais porque nós vamos ter, vamos dizer assim, 8 encontros, né? Esse é o primeiro, então agora são 7 encontros, e se você quiser fazer uma pergunta, deixar aí, né, para que a gente possa tentar elucidar para você, né, eu vou ficar bem contente, né, com isso aí, tá? Então, eu espero que você tenha um bom domingo, e eu queria encerrar orando, tá bom? Senhor Deus, nós queremos entregar esse momento em Tuas mãos, para que, de fato, Senhor, possa resultar na sua glória. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar as Tuas verdades. Então, Senhor, venha falar diretamente ao nosso coração, para que a gente possa, Senhor, ter uma cosmovisão centrada, Senhor, naquilo que, de fato, resulte, Senhor, em honra e glória para o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, por cada vida, Senhor, que esteve disposta a ouvir, Senhor, sobre este tema. Queremos, Senhor, que, de fato, essa aprendizagem possa ser apropriada por nós e, mais ainda, Senhor, possa ser aplicada, gerando posicionamento. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Bom, eu encerro por aqui e que Deus